Estúdio CBN. Seu direito. Todas as sextas-feiras, o Estúdio CBN recebe no quadro Seu Direito o advogado especialista em direito público e eleitoral, Marcelo Pellegrini. Doutor Marcelo, seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde. Guarizo, boa tarde. A você, a Tayla, à tua disposição. Tarde. Vamos começar falando, então, de toda essa polêmica que está acontecendo entre o Congresso e o Executivo. Eu vou começar com o assunto do dia, não sei se eu vou te pegar de surpresa ou não, mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, chamou a polícia do Exército, porque o Felipe Neto, né, o blogueiro Felipe Neto, o influencer, na hora de chamá-lo de excelentíssimo, chamou de excrementíssimo. E aí ele se sentiu bastante ofendido e pôde chamar a polícia do Exército. Esse tipo de situação, por mais que a gente tenha a chamada liberdade de expressão, dentro de um Congresso Nacional, é um crime. Eu acho que... Boa tarde, Guarizo, boa tarde aos ouvintes. Eu acho que é um crime a qualquer pessoa, né? Não só ao Congresso Nacional. Lá se potencializa isso, né? Porque o presidente Lira, né, há quem goste e há quem desgoste, mas ele é o presidente da Câmara dos Deputados, né? Ele é o quarto na linha sucessória. Então ele também está no direito dele de se defender com as armas que ele tem. Eu faço essa pergunta porque a gente sabe que tem muita crítica, muito xingamento, muita palavra pesada contra políticos nas redes sociais. Então, por isso que eu quis trazer essa situação, porque o Felipe Neto ele falou dentro do Congresso. Nas redes sociais, ainda que tenha um ou outro veículo, né, uma outra rede que bloqueie algum tipo de palavrão, né, de palavra de baixo calão, as pessoas não vão presas por xingarem o presidente da República, o presidente da Câmara. Então, vamos lá, Guariz. Primeiro, liberdade de expressão não pode ser confundida com liberdade de agressão. A gente já teve um papo aqui bastante sobre isso, bem interessante. Segundo, esse tipo de ilícito, em tese, pode ser tanto um ilícito civil quanto um ilícito penal, injúria, calúnia e difamação. E aí, embora não dê uma prisão imediata, pode ser que a pessoa venha a ser chamada a responder por este ato, e aí vai caber ao juízo entender se aquilo é a liberdade de expressão ou se aquilo transbordou para uma agressão. E daí vai levar o contexto. Quem eram as partes, agressora e agredida, qual local que foi feita a agressão, qual foi o intuito da agressão, né? Qual era o objetivo, se tinha o tom jocoso, não tinha, mas aí é só uma instrução probatória para dizer. Nosso quadro é um bate-papo e às vezes a gente fala de cabeça, sem olhar. Ele chamou a polícia legislativa, que é submetida a ele no Congresso. Isso, exatamente. E não a polícia do Exército, como eu disse aqui equivocadamente, como se dizia antigamente, desculpem nossa falha. Tayla. Bom, ainda falando do Lira, né, doutor, hoje ele pediu aí mais envolvimento do Lula na articulação política do governo, mais atuação lá no Congresso, mas até que ponto isso dá aí um equilíbrio, né, entre os poderes? Isso não ultrapassa um pouquinho o limite? Então, pois é, Tayla. Não é de hoje que o Arthur Lira se mostra descontente com a articulação política do governo. Ele chegou até 2 semanas atrás a ser muito agressivo com o ministro responsável pela articulação política. Por um lado, ele quis aí o enfrentamento, por outro lado, ele acabou empoderando o ministro, porque o presidente não vai ceder a nomeação a esta ou aquela em razão de uma vontade política de quem quer que seja. Tudo isso é dentro da dinâmica, né? Que a gente também já conversou aqui um dia sobre os freios e os contrapesos, né? A relação executivo-legislativo. Existem momentos de calmaria, existem momentos de tensão e existem momentos de arrumação, que me parece o que estamos vivendo nesse tipo de relação entre o Lira e o Planalto. Porque a gente pode falar de qualquer projeto de lei, por exemplo. O Congresso aprova, o presidente pode vetar, e o Congresso pode derrubar o veto do presidente. Então, exato, em algumas situações, podemos dizer, e aí estamos falando do Congresso Nacional, mas a Câmara de qualquer cidade é a mesma coisa. O prefeito veta, a Câmara pode derrubar o veto, né? Então, para a gente entender mais ou menos em que situação que o Legislativo se sobrepõe
ao executivo, doutor Marcelo? No que diz respeito a legislar, a última palavra sempre é do legislativo. Você pode ter a participação dos poderes, por exemplo, projeto de lei que regula o judiciário é o judiciário que apresenta. Pode ter a questão da população. Existe a possibilidade da população apresentar um projeto de lei. E pode vir pelo próprio presidente da República. Medida provisória, lei complementar, lei ordinária, inclusive com pedidos de urgência. Mas, andando o processo legislativo, são várias fases. Apresentação, debates, discussão, votação, sanção e veto do Executivo, exceto as emendas constitucionais. Estas é a própria mesa do Congresso que valida, promulga e publica, sem veto, sem sanção. E existem as outras espécies legislativas que o Executivo vai lá e sanciona ou veta. Sancionou, virou lei. Vetou, volta para o Congresso e ele reúne lá numa sessão unicameral, Câmara e Senado junto, para ver se mantém o veto ou se derruba o veto. Doutora, a única exceção no caso seriam os decretos, né? Coisas que são previstas aí em decreto, aí nesse caso não existe esse poder do legislativo, né? Quando é algo que pode ser, inclusive, imposto por decreto, né? Qual que é essa Depende do diferença? tipo de decreto. Certo. Você tem o decreto do Executivo que só regulamenta a lei, que está lá na capacidade do presidente, do artigo 84 da Constituição, que se ele extravasar a questão da regulamentação, pode o extravasamento ser objeto de questões judiciais, e você tem um decreto, né, normal que você submete ao plenário das casas. Algumas matérias precisam de um decreto legislativo. Por exemplo, tratados internacionais. O presidente assina em nome da nação, mas o decreto não vale imediatamente no país. Precisa lá passar pelo Congresso, ser aprovado, virar um decreto legislativo para ter eficácia. Quando for de direitos humanos, eficácia infraconstitucional e supralegal. Quando for de outras matérias, legal. E quando a gente está falando de Congresso, tem que passar pela Câmara e depois pelo Senado. Isso. No âmbito nacional, nós temos duas casas, é o que a gente chama de um legislativo bicameral, diferentemente dos municípios, que tem uma única casa. A Câmara são os representantes da população, os deputados. E o Senado são os representantes dos estados. 3 por estado. Por isso que na Câmara varia entre os estados, com base na população, a proporção, e no Senado é igual, porque cada estado tem peso 1 na federação. Bom, continuar nessa... Vou agora trazer um outro assunto, né? Pelo fato de o Senado acabar, entre aspas, sancionando, quem sanciona é o presidente, obviamente, mas o Senado é a última palavra, passou pelo Senado, vai para a sanção. Na hora de se substituir o presidente numa viagem oficial, por exemplo, se o vice-presidente vai junto, quem assume a presidência é o presidente da Câmara, né? Nesse caso se sobrepõe, né? Vamos lá. Primeiro é o seguinte, a regra é o processo legislativo se iniciar pela Câmara, depois vai para o Senado. Se o Senado altera o texto da Câmara, volta para a Câmara. A casa iniciadora, onde nasce o projeto de lei, sempre tem a última palavra dentro do legislativo. Mas também existe a possibilidade da lei começar no Senado. Um projeto de um senador, uma emenda constitucional que nasceu no Senado. Aí, o Senado é a casa iniciadora e a Câmara faz o papel ao reverso. Esse é um esclarecimento. O segundo é, fato, presidente e vice, fora, quem assume a cadeira é o presidente do Senado Federal. Ah, é? Que também é o presidente do Congresso Nacional. Depois é o presidente da Câmara e depois é o presidente Supremo. Essa é a linha dos 5 sucessores. Olha, me confundi. Eu sempre achei que era o presidente da Câmara que assumia a presidência. Em primeira rácio, não. Olha só. Vamos mudar de assunto, Tayla? Pois é, Portugal reconheceu aí pela primeira vez a culpa por escravidão e massacre no Brasil e fala sobre reparação. Inclusive, o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, disse que Portugal tem responsabilidade sobre crimes da era colonial. Isso é inédito, né, doutor? Quando a gente fala aí, principalmente da escravidão, tráfico de pessoas, né? Como que isso pode repercutir? E reparação, isso é possível, né? Como que isso poderia ser feito? Tayla, o primeiro passo é o reconhecimento pelo Estado da violação de direito fundamental. Seja a destempo, seja em momentos históricos diferentes, o fato é que houve um reconhecimento, um pedido público de desculpas às colônias. E aí nós temos tanto o período lá das navegações, que se descobriram as Américas,
quanto o período, indo um pouco além, do neocolonialismo, quando a Europa se virou para a África, que foi lá no início do século XX, salvo o melhor juízo. A data exata eu não me recordo. E há hoje um movimento mundial de alguns reconhecimentos. É inédito de Portugal? Não. Já há outros reconhecimentos? Sim. Esse é importante para o país? É. Porque quer queira, quer não, é a nossa matriz. Mas quando se fala, por exemplo, em ressarcir o Brasil, não está falando de indenização, não é nada disso, né? Pode até chegar nisso, né? Os estados vão conversar. Pode ser uma reparação com desculpas. Eles têm o mesmo pé de equilíbrio entre nações. Existe lá um tratado, a Convenção de Viena, que a gente chama de Tratado dos Tratados, que regula a forma dos estados se regulamentarem, se relacionarem. Pode haver desculpa, pode haver uma outra medida, seja setorial, pública, pode, em tese, dentro de direito público nacional, haver até uma indenização. Não seria uma hipótese inexistente. Vai chegar a isso? Dificilmente. Mas é possível? Sim, em tese é. Inclusive, entre os danos aí causados que foram assumidos por Portugal, eles incluíram massacres a indígenas, a escravidão, como citamos, e também bens saqueados. Mas como contabilizar uma coisa dessa, né, doutor? Eu acho que os bens saqueados, nós temos extrativismo no Brasil, né? Pois é. Ao Brasil, o ouro, né? Nas colônias, né? Em Minas Gerais. Você vai em Portugal, você vê muitas igrejas lá antigas cujo ouro veio da colônia, do Brasil. E acho que a escravidão está muito ligada à questão da África, do Timor, né? As colônias portuguesas em geral. E depois que o Brasil teve independência, infelizmente, a escravidão continuou por mais alguns anos até a abolição, né? Aí houve já não um dá retardo, né? Essa história é muito boa, tem até aquele livro do Laurentino Gomes que conta a história do 1808, do 1821 e 1891, uma trilogia fantástica, e ele tece lá detalhamento sobre a forma da nossa independência, que não foi uma coisa conquistada com tanta luta, mas sim muito mais um consenso e um retardo, no sentido de se abolir a escravidão. Dr. Marcelo Pellegrini, advogado especialista em direito público e eleitoral, muito obrigado pela presença em mais um quadro Seu Direito. A gente te espera na sexta-feira que vem. Grande abraço. A alegria é minha. Um bom final de semana a você, a Tayla e aos nossos ouvintes. Muito obrigada. Bom fim de semana. Vamos para o intervalo agora, 3h24.